Localizada numa zona rural da região norte do estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Caiçara possui pouco mais do que 5.000 habitantes e traz consigo a humildade interiorana, com suas casas simples feitas de madeira e telhas de zinco. Porém, no ano de 2014, o local pacato e remoto de ruas de terra batida e campos de colheita chamou a atenção de todo o país quando a família do seu Augusto e a dona Neuza, composta por um garoto de 8 anos e duas meninas, uma de 11 e outra de 15, começou a sofrer com fenômenos supostamente sobrenaturais. Você acredita nesses casos? Hoje eu vou contar a história dessa família, e aí você vai tirar suas próprias conclusões. Eu quero saber sua opinião aqui embaixo do que você acha. Esse é um caso que aconteceu bem perto de nós, aqui mesmo no Brasil. Hoje é dia de mais um episódio do Brasil Macabro. Eu sou o João e você está prestes a ver o que tem aqui do outro lado. As pancadas nas paredes, como socos, foram os primeiros sinais insólitos de que algo de muito estranho estava acontecendo naquela casa. Em um dia qualquer, as batidas surgiram na parte dos fundos da casa, onde se localizavam os quartos, e eram interrompidas assim que um dos membros da família abria a janela para tentar pegar fosse lá quem estivesse fazendo aquilo. A princípio, as pessoas em nada suspeitaram de algo incomum, acreditando que se tratava apenas de alguém os perturbando. Sendo assim, por volta das 8h12 da noite, o pai da família, seu Augusto, fez uma ligação para a brigada policial para reclamar sobre essa pessoa que estava esmurrando a casa. Quem atendeu o chamado foi o soldado Marcos Kleber Paloski, que imediatamente pegou a viatura e se deslocou até onde ficava a residência. Quando o oficial chegou ao local, já havia uma outra atividade em curso e a queixa da família havia mudado. No entanto, o policial não precisou ouvir qual era, pois a viu acontecer diante de seus olhos. Diversas pedras caíam do céu como se estivesse chovendo. Por todo lado, pedaços enormes de cascalho atingiam o chão e o telhado da casa. O fato ainda mais curioso era que elas não quebravam as telhas e também não rolavam quando atingiam o chão ou o teto, apenas se instalavam lá como se fossem atraídos por um imã. Peguei a viatura e desloquei até o local. Encostei a viatura aqui na frente e comecei a fazer buscas. Não vi ninguém, mas o estranho era que caía as pedras e não caía para o chão. Elas caíam e ficavam. Se eu fosse jogar a pedra, ela rola, né? Mas as pedras, elas caíam dessa forma. Tipo, com som e ficavam no local. Do lado de dentro da moradia, as pedras eram lançadas do alto em todas as direções, atingindo as paredes sem deixar marcas, forçando a família a se abrigar debaixo de uma mesa, embora isso não fosse o suficiente para evitar que se machucassem. Em poucos minutos, o chão estava repleto de pedras dos mais variados tamanhos. Desesperado e sem saber o que fazer, a família entrou em colapso. Não conseguiam mais dormir à noite, sofriam com as pedras que surgiam de repente e os acertavam, e também com os móveis e objetos que eram arrastados e tombados. Os alimentos foram os próximos, se esparramavam pelo chão ou então amanheciam em estado de decomposição. As pancadas dentro das paredes permaneceram tanto quanto o completo horror que desencadeava em todos que viviam ali. Ao longo dos dias, a mobília da casa foi sendo aos poucos quebrada pelas erupções das atividades paranormais. A porta de vidro do fogão se espatifou. Os pratos eram quebrados, as camas reviradas e empurradas. Eles simplesmente não se sentiam mais seguros para ficar dentro de casa, mas por outro lado, eles não tinham para onde ir.
Então, durante a noite, enfrentavam o medo para depois acordarem aos gritos, com água gelada ou quente sendo jogada contra eles. Nessa altura você deve estar imaginando que eu estou narrando alguma cena de algum filme de terror, como o clássico Poltergeist, por exemplo. Mas esses são só detalhes descritos nas matérias que você acha pela internet. Com os eventos e o medo tangível de não saberem como fazer aquilo parar, a psicologia da casa mudou drasticamente e os familiares passaram a ficar extremamente agressivos uns com os outros. Uma das filhas começou a manifestar um comportamento selvagem, a falar com a voz mais grave, como se as cordas vocais tivessem engrossado. Num ato de fúria, ela avançou para cima do irmão de 8 anos e o enforcou. Segundo seu Augusto, ela teria o matado se ele não tivesse recorrido aos vizinhos para que ajudassem a tirá-la de cima do garoto, pois só ele não conseguia fazer isso. Tamanha era a força que a garota manifestava naquele ato violento. Os vizinhos fizeram de tudo para ajudar a família. Porém, o medo de sofrerem retaliações ou de que, seja lá o que fosse aquilo que estivesse atormentando o pessoal, acabasse se voltando contra eles, logo eles resolveram deixar quieto. Numa certa noite, o agricultor Valdir Marchioro, vizinho da família, chegou a acolhê-los em sua própria casa para que eles pudessem ter pelo menos uma noite tranquila. Contudo, a rajada de pedras passou a despencar sobre o teto da casa do Valdir. O homem então decidiu encaminhá-los a uma pequena escola da comunidade local, onde lá puderam passar a noite sem que fossem perturbados pelos fenômenos malignos. Ou seja, parece que tudo o que acontecia era naquela região específica. A partir do momento que eles saíram e foram para a escola, que ficava afastado, as pedras não o seguiram, pelo menos não segundo o Valdir. A cabeleireira Zilda Rodia, melhor amiga da dona Neuza, era mais uma que fazia o máximo que podia para confortar a amiga. Diariamente, ela ia até a casa atormentada para realizar sessões de orações e leitura da Bíblia, também acabando por ser atacada por objetos e pedras voadoras. Com o caso ganhando a atenção da mídia de todo o Brasil, vários grupos religiosos entraram em contato com os moradores da casa, com o intuito de tentar resolver qualquer que fosse o mal que os assolava. Zélio Roja, o prefeito da cidade de Caiçara, ofereceu a sua ajuda através de acompanhamento de uma assistente social e uma psicóloga para preservar os vínculos familiares e principalmente das crianças. A filha de 15 anos continuava a mostrar comportamentos agressivos e demonstrava estar possuída pelo espírito diabólico que vinha provendo aquele bombardeio de fenômenos opressores. Et cruz Domini, fugit parte adversa, vent leo tribo de Judá, Rab David, aleluia, assim seja. E qual é teu nome? Qual é teu nome? Qual é o espírito que você está aí? Eu sou o demônio! Ah, você é o demônio? A essa altura a família já estava exausta tanto física quanto emocionalmente. Foi nesse momento que o médium exorcista Nelson Júnior Paz fez seu caminho até a casa para pôr um fim na atormentação que a garota sofria. O ritual de exorcismo durou cerca de 4 horas ininterruptas, registradas em vídeo por Gelson Luiz da Costa, um produtor audiovisual que gravou várias cenas do caso desde que as primeiras pedradas começaram a atingir o telhado da construção. Eu queria, na verdade, achar algum evento paranormal mesmo, né? E registrar isso aí, porque é uma coisa difícil de acontecer, né? Durante a sessão de libertação, o médium indagou diretamente o espírito sobre o que ele queria com aquela família. Através dela, num tom grave, ele respondeu que queria a casa. Seu Augusto relatou a Nelson que antes deles se mudarem, o dono havia morrido dentro da casa. Segundo o espiritismo, dependendo do grau de apego físico do espírito desencarnado, esse tende a permanecer no plano material, acabando por obsidiar qualquer um que entre em contato com o seu objeto de posse. Já na demonologia,
O estudo de entidades demoníacas e atividades paranormais acrescenta que a energia negativa do espírito de uma pessoa que morreu e passou a assombrar algum lugar ou alguém tende a atrair entidades bem mais poderosas e aptas a causar o tipo de transtorno que a família testemunhou. Muito embora a presença do médium tenha ajudado a entender a possível origem das perturbações e também a controlar o comportamento da garota, em nada alterou com relação à casa. Exaustos e à beira da loucura, a família decidiu demolir a casa e procurar em outro lugar a paz que havia sido roubada deles. Enquanto deixavam a casa, a filha perdeu o controle novamente. Escalou a porta da casa até alcançar o telhado e passou a apedrejar os pais. No entanto, a telha fina cedeu e ela caiu dentro da casa. Porém, não houve ferimentos graves. Eles foram morar numa residência doada pela prefeitura da cidade na zona urbana. Os eventos pararam de repente e a única coisa que retornou foi o estado de possessão, dessa vez na filha mais nova, a de 11 anos. Isso durante uma madrugada. Eles conseguiram estabilizá-la através de orações, mas o medo ficou ainda pior. Dona Neuza afirmou que foram em uma curandeira que disse que eles precisavam procurar um centro espírita, mas não havia nenhum pela região. Abre aspas. Não sabemos mais o que fazer. Prometeram na televisão e não vieram. E a prefeitura diz que não pode fazer mais nada porque já está pagando o nosso aluguel na casa nova. Fecha aspas, relatou então a Dona Neuza. As semanas foram passando e nenhuma das garotas voltaram a apresentar nenhum comportamento atípico. Em entrevista ao portal G1 da Rede Globo, a mãe contou o seguinte, abre aspas para Dona Neuza, está tudo bem agora, não tem mais nada de estranho. Queremos esquecer. Muitas pessoas nos ajudaram nesse momento difícil. Fecha aspas. E desde então, tudo parece ter se acalmado e nenhuma notícia ruim ou assustadora veio da família novamente. E aí? O que você achou dessa história? Eu narrei aqui pra você tudo o que eu encontrei na internet sobre esse caso. Acha que essa história é real? Se não for, como explica até mesmo a polícia ter visto aquela coisa toda? É no mínimo curiosa, não é? E é um caso recente, apenas de 2014. Quero saber então a sua opinião sobre esse caso, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Tem algum outro caso parecido que aconteceu aqui no Brasil que você tem conhecimento? Deixa aqui porque eu posso pesquisar e trazer futuramente. E se você mora em Caiçara ou conhece alguém que mora lá, conta aqui pra gente como tá essa família hoje em dia, se essa história é muito contada por lá, vou adorar saber, tá show? Não esquece de deixar o like, se inscrever se for sua primeira vez e ativar o sininho, porque assim você vai ser notificado toda vez que chegar um vídeo novo, que é sempre às 18 horas, todo sábado, e às vezes vídeo extra na quarta-feira, tá show? Muito obrigado por ter assistido até o final, eu sou o João, falando aqui do outro lado.